Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou na sua vida. Ele. Palmas para Jesus. Amém, igreja. Eu começo por agradecer a Deus por estar nesse lugar. Esse lugar que muitos, se acalhar, queriam também estar, mas não tiveram essa graça que nós temos. Quero agradecer a líder da igreja, Colégio dos Anciãos, pelo voto de confiança de poder eu estar aqui mais uma vez diante desse povo. Amém, igreja? Amém. Na verdade, algo que Deus preparou para nós é algo que Ele já havia preparado e Ele tem algo especial para nos transmitir. Amém, igreja? Amém. Começando com a mensagem que eu deveria dizer que não terminou por causa do tempo, porque na verdade quando Deus fala é porque tem alguma coisa que Ele quer fazer. Amém, igreja? Amém. Quando Deus se manifesta é porque alguma coisa que Ele quer operar no meio de nós. Amém, igreja? Amém. Muito rápido a nossa mensagem se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, no seu verso de número 23. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. 23 até verso 36, 26, perdão. Romanos capítulo 3, versículo 23 até 26. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Amém, igreja? Amém. Palavra do Senhor. Amém. Podem sentar no nome do Senhor. Essa é uma mensagem que se começou desde domingo passado, com uma mensagem bastante longa. O tempo não estava a permitir concluir a mensagem, então tivemos que parar para dar sequência à mensagem. Hoje, Deus vai permitir falar mais um pouco da mesma mensagem. Amém, igreja? Amém. A mensagem tem o mesmo tema, que é o sacrifício do altar, o sacrifício, o poder do sacrifício no altar. Amém, igreja? O tema é mesmo o poder do sacrifício no altar. Amado irmão, nós vimos que no domingo passado falamos deste tema bastante importante que Deus nos transmitiu. É necessário que nós possamos descobrir o poder que existe num sacrifício. Nós sabemos que tudo que nós fazemos nessa terra requer um sacrifício. Tudo que nós praticamos, seja na formação, a formação acadêmica, seja a formação para poder adquirir um trabalho, seja durante o tempo que o irmão está vivendo sobre a face da terra, é necessário que haja um sacrifício. Amém, igreja? Amém. Aqui a Bíblia nos mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que quando Adão pecou, na verdade o projeto de Deus para salvar a humanidade era diferente. Deus tinha um grande projeto. Deus tinha um plano da salvação da humanidade. Na transgressão, na desobediência de Adão e Eva, na verdade eles foram afastados desse plano de Deus. Deus o afastou. Deus separou Adão e Eva por causa da desobediência. Diz a palavra do Senhor, como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos desobedientes. Aquela desobediência que Adão cometeram, aquele pecado que Adão cometeram, claro que aquele pecado também abrangiu a nós. E diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o homem peca, ele fica separado de Deus. Quando o homem peca,
Deus lhe afasta da sua presença. Quando o homem peca, Deus lhe tira da sua presença. Este homem perde a comunhão com Deus. Este homem fica distante de Deus por causa de algo que tem colocado a separar entre Deus e o homem, que é o pecado. Amém, igreja? Na verdade, quando o homem estava distante de Deus, o homem estava sem a presença do Senhor, o homem estava sem se comunicar com Deus, o homem perdeu a presença do Senhor. Na verdade, que o homem estava a andar segundo o seu pensar, segundo a sua imaginação, segundo o seu querer. Mas Deus, como é Deus de amor, diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a palavra do Senhor. Na verdade, quando Jesus se manifestou em carne, diz a palavra do Senhor, todo sumo sacerdote era obrigado a tirar um cordeiro a oferecer por pecado daquele que pecou. Mas nosso grande mestre, diz a palavra, a qual nos dias da sua carne, não tendo nada que oferecer, ou seja, a qual nos dias da sua carne, oferecendo-se a si mesmo com grande clamor e sacrifício e lágrima, ao que poder livrar da morte. Quando Jesus estava se oferecendo lá na cruz do Carvalho, era com muita dor, ele clamava, mas ele não podia desistir, porque ele tinha uma missão de salvar o homem. Amém, igreja? Amém. Quando Jesus clamava, a dor era demais, era uma dor insuportável, mas ele suportou, ele estava sendo o sacrifício, no altar. Amém, igreja? Na verdade, todo sacrifício é feito no altar do Senhor. Não há altar sem sacrifício. Amém, igreja? É necessário que nós tenhamos conhecimento que todo sacrifício é feito no altar. Muitos, amado irmão, como eu tivera dito, muitos fizeram, os nossos antepassados fizeram um pacto, fizeram um contrato no mundo das trevas. Muitos dos nossos antepassados fizeram um pacto, aquele pacto derramou sangue. Amém, igreja? Todo pacto que é feito requer um sacrifício. Amém, igreja? Nós vimos que quando o povo de Israel perdiam diante dos seus adversários, dos filisteus, quando eles perdiam a batalha, os filisteus venciam os israelitas. Na verdade, houve um tempo em que os israelitas já estavam a notar muita derrota. Eles estavam congregados em Mispa, numa das regiões de Jerusalém. Eles estavam congregados aí. E diz a palavra, ou seja, numa das regiões de uma terra que eles estavam passando por caminho até chegar na terra prometida. Eles estavam aí. Quando eles estavam reunidos aí, havia inimigos, havia israelitas, havia um povo daquela cidade, havia um povo daquela terra que iam combater contra ele. Diz a palavra do Senhor, quando o povo ouviu que o clamor, quando o povo percebeu, o povo de Israel percebeu que os inimigos vinham contra eles, eles foram ter com o profeta Samuel. Eles disseram, ô profeta, faça alguma coisa por nós, porque nós já vamos perecer. Os nossos inimigos vão nos tomar a vivo. Diz a palavra do Senhor que o profeta Samuel edificou um altar ao Senhor. Amém, igreja? O profeta Samuel tirou um cordeiro que ainda mamava, um cordeiro que ainda dependia da mãe dele. Ele tirou, sacrificou ao Senhor. Diz a palavra do Senhor, quando o profeta Samuel pegou o cordeiro que ainda mamava, sacrificou inteiro ao Senhor, Deus se manifestou no caminho daquele sacrifício. Amém, igreja? Amém. Deus se manifestou. Deus, ele próprio, desceu no caminho daquele sacrifício. Diz a palavra que o Senhor fez trovejar trovoada. Amém, igreja? Amém. Todo sacrifício se faz no altar. Quer vitória no que está a passar, faz um sacrifício no altar do Senhor. Faz um sacrifício. Sacrifício é algo que dói, algo que requer esforço. Sacrifício é algo que requer a dedicação. Sacrifício é algo que requer comunhão.
sacrifício é algo que requer intimidade. Amém, igreja? Todo sacrifício requer uma intimidade. Todo sacrifício requer requer comunhão. É necessário, na situação que estiver a viver, façam comunhão com Deus, tenham comunhão com o Senhor. Façam um sacrifício, edifiquem o altar, porque muitos de nós estamos a buscar a Deus, estamos a orar, mas os nossos antepassados fizeram um sacrifício. Aquele sacrifício é de bloquear o desenvolvimento das pessoas. Aquele sacrifício é de bloquear a vida espiritual. Aquele sacrifício é para bloquear a sua vida social. É necessário que você também edifique um sacrifício. Se levante em oração. Se levante para que Deus possa se manifestar. Amém, igreja? Amém. Todo sacrifício requer uma dedicação. O povo de Israel, para vencer diante dos filisteus, o profeta Samuel teve que edificar um sacrifício ao Senhor. Jacó, quando ia de volta à terra, quando ia na terra de Labão, diz a palavra, ele encontrou um lugar onde estava deitado, onde passou a noite, pegou uma pedra, pôs por cabeceira da sua cabeça e passou a noite. Diz a palavra do Senhor, ele via naquela visão. Numa noite, quando ele dormia, ele via, Deus lhe mostrou algo espiritual. Deus abriu a visão dele espiritual. Ele navegou no mundo espiritual. Diz a palavra, ele viu a escada. Os anjos que desciam de cima para baixo e subiam. E lá no topo da escada, lá estava o Senhor. Quando ele acordou, ele disse que aqui edificarei o sacrifício. Ou seja, o altar do Senhor. Amém, igreja? Procura edificar altar na sua vida. Procura ser homem de oração. Procura ser o homem que tem intimidade com Deus. Procura ser o homem que tem comunhão com Deus. Amém, igreja? A comunhão com Deus é que vai te fazer tornar grande homem. Amém, igreja? Vamos procurar ter comunhão com Deus. Procura edificar a sua vida no altar. Porque, na verdade, como eu disse, a espiritualidade requer um sacrifício. No mundo espiritual, o sacrifício tem poder. O sacrifício tem impacto no mundo espiritual. Na espiritualidade, os homens do mundo das trevas, eles fazem impacto para o desenvolvimento da sua vida. Nós estamos a ver, há pessoas que fazem negócio. Aquele negócio não é negócio normal. Ele viaja no mundo espiritual. Ele faz um contrato. Aquele contrato chama-se pacto satânico. Para poder ter sucesso naquilo que eles fazem. Amém, igreja? E nós também temos que edificar o altar na nossa vida. Temos que procurar nos levantar. Existem muitos que estão bloqueados. Existem muitos que estão a andar, mas sem saber que são cegos espiritual. Não conseguem orar. Não conseguem ver o que está em frente. Porque ainda não há a visão espiritual, ainda não se manifestou. Mas Deus quer manifestar a visão espiritual. Para que a sua visão não seja limitada. Muitos estão a andar, mas a visão é limitada. Muitos estão a andar, mas não conseguem observar a espiritualidade. Amém, igreja? Mas Deus quer que você conheça, que Deus quer lhe abrir a visão espiritual. Deus quer fazer entender o que é essa espiritualidade. A espiritualidade não é somente vir à igreja. Orar não é somente vir à igreja. Mas orar requer três coisas, amado irmão. Orar requer três elementos. Primeiro, a intimidade com Deus. Procura ter a intimidade com Deus. Segunda coisa, procura ter comunhão com Deus. Amém, igreja? Quando tiver a intimidade e a comunhão com Deus, depois vem a oração. Amém, igreja? Esses três elementos é que vai lhe fazer tornar homem de oração, mulher de oração. Vai lhe fazer tornar homem que tem intimidade com Deus. Amém, igreja? Procura semear, procura cultivar a intimidade com Deus. A intimidade com Deus não se cultiva sentado. A intimidade de Deus não se cultiva na rua, mas a intimidade de Deus se cultiva com os joelhos dobrados. Amém, igreja? Procura ter os joelhos que têm calo. Amém, igreja? Procura estar na presença do Senhor. Procura orar.
para Deus transformar a sua vida. Procura ter intimidade com Deus para Deus mudar a circunstância da sua vida. Procura ter a comunhão com Deus para enxergar a espiritualidade, para ver o que está além. Amém, igreja? Então, Deus quer fazer algo. Deus quer fazer algo na vida de cada um de nós. Deus quer fazer, mas Ele quer que nós possamos edificar o altar. Deus quer que nós possamos ser edificador de altar na nossa vida. Que tudo que tiver tem que se apresentar no altar. Tem que edificar um altar de sacrifício. Tens que orar, buscar a Deus, como a Ana fez. A Ana no meio da aflição. Ele disse que esse não é tempo de poder me apresentar, estar bem apresentada. Esse não é o momento de estar sentada. Esse não é o momento de estar passeado. Mas é o momento de me apresentar a Deus. Amém, igreja? Apresentar a Deus significa você se desligar de todas as coisas. Amém, igreja? Apresentar-se a Deus significa dizer se abster-se de tudo. Amém, igreja? Apresentar a Deus. A Ana foi uma mulher de oração. A Ana era uma mulher que tinha comunhão com Deus. Mas ela disse que não, eu tenho que edificar o altar. Eu tenho que edificar o altar. Foi assim que Deus ouviu a Ana. Deus quer que nós possamos edificar o altar. Possamos quebrar tudo aquilo que o diabo edificou. Tudo aquilo que os familiares edificaram contra a sua vida. O altar familiar. Deus quer que nós possamos destruir aquele altar e edificar o nosso altar. Amém, igreja? Então você já ouviu a palavra do Senhor. Você já ouviu a palavra do Senhor. Deus quer fazer algo diferente. Deus quer transformar a vida de muitos. Muitos andam bloqueados. Muitos andam cegos. Muitos estão a andar pensando que são saudáveis, mas na espiritualidade não são saudáveis, perdão. Então Deus quer que nós possamos nos levantar em oração. Deus quer que nós possamos ser mulheres de oração. Mulheres que têm intimidade com Deus. Mulheres que têm compromisso sério com Deus. Amém, igreja? Procura ter compromisso sério com Deus. Procura ter compromisso e intimidade, amado irmão. Quero lhe dizer, quando tiver a intimidade, quando tiver a comunhão com Deus, quando tiver a vida de oração, amado irmão, não há bruxo que vai se levantar diante de ti. Amém, igreja? Não há bruxo. Ainda que dizem que não, há alguém do mundo das trevas, poderoso, mas diante de ti será neném. Amém, igreja? Porque na verdade na bruxaria, o homem que está acima de todos eles é o Lúcifer. Por mais que ele desça para combater contra ti, ele não vai vencer. Porque, através da vida de oração, ele não vai se aproximar diante de ti por causa da intimidade que tens com Deus. Amado irmão, não brinca alguém que tem intimidade com Deus. É alguém diferente. É alguém diferente. Quando ele estiver a orar, quando ele estiver a clamar, quando ele estiver a derramar lágrimas diante de Deus, tudo fica parado no céu só para ouvir o clamor desse homem. Amém, igreja? Procura semear. Procura ser homem de oração. Não procura ser passear na igreja. Não procura passar tempo na igreja. Uma vez eu disse ao meu filho, se você continuar a ir à igreja, para começar a assistir pessoas que estão a cantar, vai passar a ficar em casa. Amém, igreja? Desde aquele momento, eu já consigo notar meu filho a bater as palmas, a orar. Amém, igreja? Procura começar a orar também. Procura começar a orar também, irmão. Procura ter intimidade com Deus. Procura edificar, amado irmão, o altar na sua casa. Na sua casa, meia-noite, madrugada, é hora de orar. É hora de estar na presença do Senhor. Porque as madrugadas, no mundo da espiritualidade, muita coisa errada tem acontecido. Amém, igreja? No mundo da espiritualidade, madrugada é a hora que o diabo se levanta para destruir as famílias. E é o momento que teus joelhos, aquela madrugada, estejam dobrados para implorar a graça, o favor e o poder de Deus. Amém, igreja? Então, Senhor, já ouvimos a palavra do Senhor. Já ouvimos a palavra do Senhor. O nosso tempo não nos